Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho do Espanha! Aula de resolução de questões. Resolução de questões. Prova OAB, 37º exame, fevereiro de 2023. Prova de Direito Internacional. Deixem o joinha, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos, ajudem o Espanha a desenvolver o canal. Eu acho que resolução de questões elas são importantes para os nossos estudos, né? Não para saber como foi o desempenho só da prova, né? Então, foram duas questões de direito internacional na prova da OAB. Só isso, Espanha? É, só isso. Ah, então não precisa estudar direito internacional? Cuidado, meus amigos. Eu conheço muitos alunos que passam anos tentando passar na primeira fase da OAB por causa de um ponto. Então, assim, as disciplinas que têm poucas questões, vale a pena estudar, porque pode ser que o pontinho que falte para você ir para a segunda fase esteja nessas questões. E o direito internacional, ele é multidisciplinar, ele está presente na prova inteira da OAB, ou melhor, ele pode estar presente na prova inteira, ele pode estar presente na, na prova prática, a fundamentação das peças. Então, uma dica que eu dou para vocês, estudem direito internacional, tanto público quanto privado. Por quê? Porque nós vivemos num mundo globalizado, no mundo da quarta revolução industrial, e as relações internacionais são cada vez mais comuns. Se não cair na sua prova, você vai se deparar com isso no seu dia a dia, sendo operador do direito na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública ou na advocacia. Enfim, vamos compartilhar a tela e começar os nossos trabalhos. Vamos lá. Tiro você aqui. Pronto, ficou melhor, hein? Eu vou aprendendo a mexer com isso aqui, hein? Um dia, quem sabe, este velho dinossauro aprende. Ai, ai. Bom, então, o tema da aula é a resolução de questões de direito internacional. São duas, tá? Primeira questão, peguei a prova tipo 2 verde, não é? É, antes de eu começar a resolver a questão, né, eu queria conversar com vocês um pouquinho, né? Eu estudei na PUC de São Paulo, com bolsa, não é? E qual que é o lado bom de você estudar com bolsa numa universidade particular e cara? É que você paga 30% só durante os 5 anos, né? Quando você se forma, tem o lado ruim, você tem 5 anos para pagar os 70% dos 5 anos que você não pagou. E eu montei o meu escritório, e no começo, quando você monta o escritório, não tem cliente. Essa é a vida, né? E eu comecei a fazer uns bicos, dando aula em cursinhos aqui na região. Eu sempre quis advogar, sempre me preocupei com a advocacia, nunca me preocupei com prova de concurso em si. E nessa experiência de dar aulas para cursinho, quando eu era recém-formado, eu me deparei com o mundo das provas, né? E com técnicas de estudos. Eu gosto bastante sobre isso, técnicas de fazer prova, enfim, né? Por quê? Porque às vezes o aluno sabe a matéria e não sabe fazer prova. As provas objetivas, elas têm uma lógica por trás delas, não é? Você tem que mostrar um conhecimento num tempo curto. Não dá para perder tempo. A prova mede conhecimento mais tempo. Para quem não se atentou a isso, isso é muito importante. Você tem um número X de questões para fazer e você não pode ficar 10 minutos numa questão, senão você mata a sua prova logo no começo. Eu oriento os alunos, meus alunos da graduação, a fazerem. Leiam 3 vezes a questão. A primeira leitura, descompromissadamente, só para saber do que se trata. A segunda leitura, vocês vão escanear, vocês vão fichar a questão. Vão ter certeza do que o examinador mal sapão do coração peludo quer.
vocês vão descartar o que vocês sabem, o que vocês não sabem, não é? E aí vocês vão deixar toda rabiscadinha a questão. Eu vou mostrar para vocês, né? Aí vocês vão ler a terceira vez. A terceira vez tem que ter certeza absoluta para marcar. O dia da prova é um dia que temos que calçar as sandálias da humildade, temos que ler a questão, temos que marcar se tivermos certeza, para deixarmos a incerteza no final da prova e chutarmos com critérios estatísticos. Se vocês forem bonzinhos, se vocês deixarem mensagens, se eu bater os 1.000 inscritos, eu faço uma live ensinando algumas técnicas estatísticas de você ganhar uns pontinhos preciosos sem saber absolutamente nada do que está fazendo. Mas para fazer isso, vocês têm que esmerilhar, vocês têm que trabalhar muito bem as questões anteriormente. Só deixar mesmo aquelas que vocês não têm certeza nenhuma. Certo? Então vamos ler a primeira vez? Em Londres, uma sociedade empresária chinesa contratou uma sociedade empresária alemã a entrega de 20 mil toneladas de minério de ferro no Porto de Santos, São Paulo. Por problemas relacionados ao desembarque da mercadoria, a sociedade empresária chinesa resolveu demandar em face da alemã. De acordo com as normas de direito internacional privado brasileiro, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A competência para processar e julgar a demanda é exclusivamente da autoridade judiciária inglesa? B. A competência para julgar e processar a demanda é concorrentemente das autoridades judiciárias alemã e chinesa? A justiça brasileira é concorrentemente competente para julgar e processar a demanda? D. A justiça alemã é exclusivamente competente para processar e julgar a demanda? Pronto, fizemos a primeira leitura. Tem aluno que vai bater o olho no enunciado, vai ver Londres, 20 mil toneladas de minério de ferro, ele vai fechar os olhos, vai riscar qualquer alternativa, vai pular para a próxima, dizendo: a sorte há de me ajudar e alguma coisa talvez eu acerte. Por quê? Porque ele já vai ficar intimidado quando ele bater o olho na primeira frase do enunciado. Por isso que vocês têm que ler a primeira vez, ler a segunda vez fichando e vão marcar a questão apenas e tão somente na terceira, calçando as sandálias da humildade, se tiverem certeza. Certo? Essa questão é fácil. O examinador já nos disse que ela versa sobre direito privado brasileiro, né? E aqui um parêntese importante. Quando eu falo em direito internacional, eu falo em direito internacional público e eu falo em direito internacional privado. Anotem aí um conceito de cada um desses ramos do direito, é muito importante, tá? Eu gosto muito de trabalhar com conceitos com os meus alunos. Conceitos são ferramentas, os conceitos vão dar vocabulário jurídico para vocês, muito importantes. Direito internacional público é o conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios, que regulam a vida na sociedade internacional. Direito internacional público é o conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios, que regulam a vida na sociedade internacional. A gente vive num grande condomínio chamado Terra. E nesse grande condomínio nós temos a sociedade internacional. O que acontece em cada parte da Terra afeta não só a parte, como o todo. Tranquilo? As normas de direito internacional público regulam a vida na sociedade internacional. Certo? Fácil. Direito internacional privado, hein? Direito internacional privado é um conjunto de normas jurídicas entre parênteses. Faz assim com a mãozinha, tá? Entre parênteses, regras e princípios que regulam o conflito espacial de normas com conexão internacional. Quando eu penso em direito internacional privado, eu penso em conflitos de norma no espaço com cunho internacional.
Vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente, ele produz routers. As routers são máquinas que vão usinar diversos tipos de materiais e vão fazer diversas peças, né? A router é montada na cidade de Mogi das Cruzes, onde eu estou, né? O hardware vem da Austrália. Existe um contrato de compra e venda de hardware entre a empresa aqui de Mogi das Cruzes que monta a router e a empresa australiana que faz o hardware da máquina. As ferramentas, elas são importadas da Itália. Existe um contrato de compra e venda internacional entre a fábrica italiana de ferramentas e a indústria mogiana que produz a router. E o software que faz a máquina funcionar é americano. Existe um contrato de licença de software entre a empresa mogiana e a empresa que faz o CAD para colocar o desenho da peça dentro da máquina, para que ela consiga fazer as operações de usinagem, né? Se o cara da Austrália receber o dinheiro e não mandar o hardware, o meu cliente aqui de Mogi consegue montar a máquina? Não. E aí? O que ele faz? Ele chora? Ele chama Celso Russomano e a Patrulha do Consumidor? Ou ele pode processar o australiano? Porque o australiano quebrou o contrato de compra e venda dos hardwares, não é? Afinal de contas, os dólares saíram aqui do bolso do meu cliente, chegaram no bolso do australiano e os computadores não vieram, não é? Esse é um conflito de normas no espaço, com conotação internacional. É a justiça australiana? Australiana, não, corta. Agora sim, hein? É a justiça australiana competente para julgar esse problema? É a justiça brasileira? É a lei australiana? É a lei brasileira? São exemplos de conflitos de normas no espaço, com cunho, com conexão internacional. Essa questão, a número 20, meus amigos, anotem aí. Isso é um clássico da prova da OAB, tá? Então, vale a pena saber como fazer esse tipo de questão, porque ela envolve direito internacional privado, ela envolve um conflito de normas no espaço com conexão internacional. Para eu responder, eu vou grifando, ó. Uma sociedade em Londres, o local em que um contrato foi celebrado. Uma sociedade empresária chinesa, uma das partes, contratou com uma sociedade empresária empresária alemã a entrega de 20 mil toneladas de minério de ferro no porto de Santos, Brasil, por problemas relacionados ao desembarque da mercadoria. A sociedade empresária chinesa resolveu demandar em face da alemã problemas relativos ao desembarque da mercadoria. Vamos marcar aqui o vermelhinho. E aí a sociedade chinesa resolveu colocar a sociedade alemã no pau. Resolveu litigar na justiça. Lembrando do exemplo das routers, né? Qual vai ser a justiça competente? Essa é uma pergunta que envolve conflito de normas jurídicas no espaço com conexão internacional. Isso é o objetivo desta questão. Eu poderia deixar um pouquinho mais difícil, né? Eu poderia ainda colocar qual vai ser a lei aplicável ao caso. Mas o examinador da OAB no 37º concurso, 37º exame de ordem
não foi tão mal assim. Ele só quer saber quais seriam as hipóteses corretas, ou melhor, qual é a hipótese correta, a afirmação correta com a competência. A competência para processar e julgar a demanda é exclusivamente da autoridade judiciária inglesa? A empresa é chinesa que contratou. A contratada era uma empresa alemã. O contrato foi celebrado em Londres e a mercadoria teria que ser entregue no Brasil. Me parece, me parece que a exclusividade, neste caso, não se justifica. Nem a menção a uma cláusula com foro de eleição nesse contrato de compra e venda de minério, tá? Então, eu vou rifar a exclusividade da justiça inglesa. Por quê? Por causa da palavrinha exclusivamente. Passo para a próxima. A competência para processar e julgar a demanda é concorrentemente das autoridades judiciárias alemã e chinesa. Hum, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Tá aparecendo um monte de coisa aqui na minha tela. Espero que na gravação não apareça. Enfim, né? Eu estou tentando tirar isso. C. A justiça brasileira é concorrentemente competente para processar e julgar a demanda. A justiça alemã é exclusivamente competente para processar e julgar a demanda. De novo, meus amigos, aqui, ó, a palavrinha exclusivamente já joga uma pá de cal na alternativa. Vou tacar um vermelhinho. Por quê? Contrato foi assinado em Londres. Contratante é uma empresa chinesa. Contratado para o transporte é uma empresa alemã. E o minério de ferro, as 20 mil toneladas de minério de ferro, elas têm que ser entregues no Brasil. Ou seja, é uma relação jurídica com conexão internacional. Dificilmente vai ser exclusivo uma jurisdição, tá? O enunciado não me mostra esta exclusividade. Lembra do problema da Halter que eu falei para vocês, tá? Então, olha só. Li a primeira vez, beleza? Li a segunda, fichando. Rabisquei toda esta questão. Na segunda leitura, antes da segunda leitura, eu tinha 4 alternativas. Eu tinha 25% de chances de acertar a questão. Lendo a questão, grifando, né, com base no conceito de direito internacional privado, que disciplina conflitos de normas jurídicas no espaço com repercussão internacional, né? Com base nas informações que o examinador nos deu no enunciado. A palavrinha exclusivamente é rifada. Sobraram 2 alternativas. Eu tenho 50% de chance de acertar esta questão. Pois, pai, você já está explicando critérios estatísticos para fazer uma prova antes de ter os 1.000 inscritos? Pois é, né? Pois é, pois é. Então, inscrevam-se aí, posso revelar coisas mais interessantes no futuro. Bom, direito internacional privado é um conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que regulam o conflito de normas no espaço com repercussão internacional. Eu sei qual é a legislação chinesa, eu sei
Qual é a legislação alemã? Não. O examinador não mostrou esse dado para mim, né? Como eu posso afirmar que a competência para julgar a demanda é concorrentemente das autoridades judiciárias alemã e chinesa, sem saber qual é a lei alemã e qual é a lei chinesa? O examinador não me deu essa informação. Por isso, por si só, eu já conseguiria matar esta questão, né? A competência da justiça, ela tem que estar prevista em uma lei. Tranquilo? O enunciado não mostra a lei alemã e nem a chinesa. Quando eu falo num conflito de normas de direito internacional privado, eu vou analisar a legislação de um país, a legislação do outro, para saber, para responder a duas perguntas básicas: qual é a justiça competente e qual a lei eu vou aplicar. Então, o seu examinador ele foi muito bonzinho, hein? Por quê? Porque ele já deu de bandeja, você não precisava nem saber a lei brasileira para responder esta questão. Como eu não sei qual é a legislação alemã e a chinesa, essa alternativa está errada. E outra, se ela fosse correta, o examinador obrigatoriamente deveria fornecer o texto normativo para ser interpretado. Lembre-se, né? O direito brasileiro tem que ser conhecido de ofício pelo juiz. Se eu for litigar com base em direito estrangeiro, eu tenho que mostrar que ele existe e que ele está vigendo. Para responder a prova da OAB também, né? Como que o examinador vai exigir o direito chinês e o alemão sem mostrar as regras? Macetinho para responder à prova. Mas a questão jurídica deste tipo de questão, e lembrando que é um clássico, tá? Os meus alunos da graduação tiveram aula de direito internacional público e privado nos semestres passados na Universidade de Mogi das Cruzes, eles acertaram. Eu trabalho essas questões, elas são repetidas na prova da OAB, tá? A justiça brasileira é concorrentemente competente para julgar e processar esta demanda. Taca ali verdinho, a alternativa correta da prova verde é a letra C. Por quê? A resposta está em dois dispositivos da legislação brasileira. Espanha, peraí, eu estou fazendo uma prova de direito internacional. Eu vou responder uma questão de direito internacional privado. E você está me dizendo que essa resposta está em dois dispositivos da legislação brasileira? É, é isso mesmo. Por isso que o examinador, se ele quisesse que você analisasse a legislação alemã e a chinesa, ele deveria mostrar. Por quê? Porque você não é obrigado a conhecer a legislação de outro país, mas você é obrigado a conhecer a legislação brasileira. E a LIDB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, o Decreto-Lei 4657 de setembro de 1942, ele foi editado pelo Getúlio Vargas. No seu artigo 12, diz o seguinte: é competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil, ou. Perceberam agora a parte dramática? Ou que tiver de ser cumprida a obrigação. Voltando para o enunciado da questão, tá? A entrega, tá aqui no azulzinho, tá? A entrega de 20 mil toneladas de minério de ferro no Porto de Santos, em São Paulo. Um contrato internacional celebrado em Londres por uma empresa chinesa e outra alemã, tinha que ser executado no Brasil. E onde que Deus herda? Atenção, disse
Zerda. Na entrega, na execução do contrato, no desembarque, olha o vermelhinho aqui, ó. Por problemas relacionados ao desembarque da mercadoria, o chinesinho quer processar o alemãozinho. Olha quantas dicas o examinador bonzinho do coração fofo. Nossa, inventei isso agora. Me empolguei. Deu. Então, olha só. No caput do artigo 12 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ó, quando a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, a justiça brasileira é competente. Mas olha só, competência exclusiva ou concorrente? Bom, para eu fechar esse diagnóstico, se fosse um problema prático, eu precisaria olhar a legislação chinesa, a alemã, para saber se eu poderia ajuizar as ações nesses países, ou até a de Londres, com a brasileira, para saber qual é o melhor caminho a seguir. Mas, para fins de questão, né, o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro diz o seguinte, ó: só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Olha o que diz o parágrafo 1º. Quando o meu problema versar sobre imóvel, a competência é exclusiva da Justiça brasileira. Imóveis situados no Brasil. Esse caso versa sobre imóveis? Não, não versa. Logo, a competência não é exclusiva, mas sim concorrente. Eu não sei como é a legislação chinesa, eu não sei como é a legislação de Londres, onde foi celebrado o contrato, eu não sei qual é a legislação da Alemanha. Eu sei que esta demanda das 20 mil toneladas de minério de ferro, pelo fato da obrigação ter que ser cumprida no Brasil, concorrentemente, a justiça brasileira é competente. A ação pode ser ajuizada aqui no Brasil. Eu não sei se em outros países demandaria uma análise da legislação estrangeira, mas pelo artigo 12, caput, combinado com o parágrafo 1º, eu sei que a competência é concorrente. Tranquilo? E olha só, o artigo 21 do Código de Processo Civil de 2015 diz o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. São os dois fundamentos. Tranquilo? Meus amigos, dica do Espanha. Olha só. A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro é a principal fonte do direito internacional privado no nosso ordenamento jurídico. Vão fazer uma prova sobre direito internacional privado? Leiam os artigos 7º a 19 da LIBD, né? Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Tranquilo? Sempre vai sair alguma questão dos artigos 7º a 19. Vocês não podem perder isso. Olha só, nesses minutos em que conversávamos, em que escaneávamos, eu fui além do que o examinador da OAB pediu, né? Eu tracei vários conceitos aí de direito internacional privado, me aproveitando de uma questão. Esse é o barato de estudar por resolução de questões. Por quê? Porque eu aprendo a fazer questões, fazer prova, tem técnica, tem que aprender, porque é um pecado o aluno saber a matéria e não saber fazer prova. Às vezes o aluno não sabe tão bem a matéria, sabe pouco a matéria, mas ele tem a manha de fazer prova. Ele consegue um resultado pior. Espanha, e se o cara não sabe fazer prova e não sabe a matéria? Bom, aí não tem o que fazer, né? Mas para quem sabe a matéria, saber fazer prova é muito importante. O ideal é que consigamos um equilíbrio, conhecer a matéria, saber fazer provas. Certo? Avançando, hein? A 21, muito fácil, né? O veículo de serviço do consulado de um estado estrangeiro transgrediu
as leis de trânsito brasileiras e causou avarias em uma viatura da Polícia Militar do Estado da Federação Brasileira. A competência para processar e julgar uma eventual ação indenizatória é Nossa, originariamente, engasguei aqui. A. Supremo Tribunal Federal. B. Superior Tribunal de Justiça. C. Justiça Federal da primeira instância. D. Justiça Estadual da primeira instância. Meus amigos, ao contrário da questão número, número número 1, a 2, ela versa sobre direito internacional público. Por quê? Porque ela está falando do processo internacional, né, da solução de conflitos na sociedade internacional, em que uma das partes é um Estado estrangeiro e outra parte é a União, que é o governo federal, ou um governo estadual, né? Não fala de relações com conexão internacional e conflito no espaço. Olha só, todas as alternativas, elas versam sobre um tribunal brasileiro, tá? Ou melhor, sobre um órgão da justiça brasileira. Ou é o Supremo, ou é o Superior, ou é a Justiça Federal, ou é a Justiça Estadual. Toda essa história aqui, um veículo a serviço do consulado, que transgrediu as regras de trânsito brasileiras e causou avarias em uma viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, não. Estado da Federação Brasileira. A competência para julgar é de quem? Supremo, Superior, Justiça Federal ou Justiça Estadual? O que vai ser importante para nós aqui, ó? Consulado. Mais uma vez, é uma questão clássica, não é? Envolvendo responsabilidade civil com entes estrangeiros. Sempre quando tiver um estrangeiro no problema, acende uma luz, sai da regra geral, não é? E a resposta para esta questão está no artigo 102, inciso 1º, a linha E da Constituição Federal. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. A linha E. O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Texto expresso da Constituição Federal. Sempre que um Estado estrangeiro ou organismo internacional estiver litigando na Justiça Brasileira contra a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território não existe na prática, mas há previsão constitucional, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Qual é o problema desta questão? Imunidades dos estados. Eu tenho imunidades de jurisdição e imunidades de execução. Imunidade de jurisdição, né? Pela soberania, engasguei de novo. Pela soberania, né? As relações na sociedade internacional, né, são relações de coordenação, ou seja, os estados na sociedade internacional, eles estão no mesmo patamar, entre iguais não há jurisdição. E eu tenho a chamada imunidade de jurisdição. Um estado não pode processar o outro na sua justiça. Tranquilo? E eu tenho a questão da imunidade de execução. Eu não posso ser executado se eu sou um Estado estrangeiro. Eu não posso ser executado na justiça brasileira. Regra geral, existem exceções. Se vocês quiserem saber as exceções, eu tenho uma playlist com o curso de Direito Internacional Público e Privado, em que vamos aprofundar o assunto. Nessa resolução de questões, eu quero que vocês tenham isso na cabeça de vocês.
Por isso que o 102, inciso 1º, a linha E, trata da competência para julgar processos em que o Estado estrangeiro está litigando contra a União, Estado, Distrito Federal e território. O aluno que sabe muito, ele vai pensar em imunidades e pode ser que ele se embanane. Ele vai lembrar que existe a imunidade de jurisdição e de execução. Tem nada a ver, tá? Nessa questão. É lógico que o tema nos traz essa ideia, tá? O que tem que ter na cabeça? Que quando um Estado é parte, quando o Estado estrangeiro é parte num processo contra a União, os Estados, Distrito Federal e território, pela Constituição, o foro competente é o Supremo Tribunal Federal. Se o processo vai vingar ou não, vai depender da interpretação dada à questão das imunidades. Tranquilo? Olha só, o leading case, o processo que deu origem a essa questão é um processo antigo do Supremo Tribunal Federal, é de 1987, tanto é que é apelação civil, tá? Antes da nova ordem constitucional de 88 e das novas atribuições do Supremo. Mas olha só a importância, eu fiz questão de colocar aqui, porque vale a pena vocês terem isso na manga. Imunidade de jurisdição, ação de reparação de danos por acidente de trânsito, movida contra o Consulado Geral da Polônia e o cônsul da Polônia. Sentença que deu pela extinção do processo sem julgamento de mérito, reconhecendo a imunidade de jurisdição. A questão da prova da OAB, ela só queria saber a competência, tá? E ela usou esse leading case, essa historinha do acidente de trânsito, desta apelação civil 9701 como pano de fundo, tá? Mas para a gente aprofundar, para a gente aproveitar a resolução da questão para agregar conhecimento, olha só a filigrana, né? Teve um acidente de trânsito envolvendo o cônsul, né? Eles ajuizaram uma ação na primeira instância. Lembrando que entre particulares e um Estado estrangeiro, o processo corre na primeira instância na Justiça Federal, tá? No Supremo, só vai correr quando for Estado estrangeiro, União, Distrito Federal ou Estado e território. Tranquilo isso? Se o carro do consulado bater no seu carro, a competência para julgar a ação de reparação civil não é do Supremo, é da primeira instância da Justiça Federal, tá? Mas olha só, o juizão, nesse caso aí da primeira instância, ele julgou improcedente a ação. Por quê? Porque ele aplicou o conceito de imunidade diplomática. Aí teve a apelação para o Supremo, que reformou a decisão, e aqui está a cerejinha do bolo, aqui está aquela nota que vai separar o BOP, as forças especiais da raia miúda. Olha só, eu tenho a Convenção de Viena de 1963 sobre relações consulares. Nesta convenção, no artigo 43, parágrafo 2º, a linha B, expressamente diz que em caso de acidente de trânsito envolvendo o consulado, não há imunidade. Texto expresso de tratado, né? Mas eu tenho também a Convenção de Viena de 1961 sobre relações diplomáticas. Se ao invés do carro do consulado fosse o carro da embaixada, teria imunidade e nem sequer seria conhecida a ação. Então, com o artigo 102 da Constituição, inciso 1º, a linha E, você mataria essa questão. Se você estudar um pouquinho mais, você vai saber que essa questão está ligada a um caso verídico julgado no Supremo Tribunal Federal e, mais importante, que vai agregar conhecimento para vocês e por isso que eu gosto muito de trabalhar com resolução de questões. Eu tenho uma convenção de Viena sobre relações diplomáticas, que é de 1961. Imunidade diplomática no acidente de trânsito. E eu tenho uma Convenção de Viena sobre relações consulares de 1963. Em caso de acidente de trânsito envolvendo o cônsul ou o carro do consulado,
não tem imunidade de acidente de trânsito. Tranquilo? Meus amigos, falei demais, me empolguei, terminamos esta resolução de questões, espero que vocês tenham gostado. Meus amigos, por favor, deixem o joinha, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos, mandem mensagens para Espanha. Até a próxima. Tchau! Adoro isso.